Bem-vindo ao segundo webinar do nosso curso de formação em compra responsável. Muitas empresas já estão continuamente trabalhando para melhorar as suas cadeias de fornecimento, em fatores como qualidade, segurança ou preço. E muitas outras começaram a considerar também aspectos sociais e ambientais. Um novo compromisso de compra responsável tem mais chances de ser bem-sucedido se construir em cima dessas iniciativas e processos já existentes. Uma análise estratégica da situação atual ajuda a identificar a forma mais efetiva de implementar um compromisso de compra responsável. Uma boa revisão estratégica deve considerar aspectos como desempenho, objetivos, motivações, riscos, prioridades dos stakeholders, para identificar as intervenções potenciais com mais chances de gerar resultados positivos. Neste tópico, nós cobriremos aspectos úteis a se considerar durante uma revisão estratégica, olharemos em um pouco mais de detalhe cada um desses, mas não tentaremos aqui responder todas essas questões para cada uma das suas empresas. O que faremos, no entanto, é dar exemplos e questões a serem consideradas para orientá-los nas suas próprias revisões estratégicas. Portanto, se vocês já não fizeram uma revisão estratégica desse tipo para suas empresas, nós recomendamos que o façam durante o curso ou que comecem a planejar como fariam essa revisão, para aproveitar melhor o conteúdo do curso. Muitas empresas já fizeram uma série de compromissos ambientais e sociais. É fundamental conhecê-los para tê-los como linha de base para sua nova política. Esses compromissos podem ser amplamente publicados ou relativamente desconhecidos. Podem ser globais ou específicos a um determinado país. Podem ser genéricos ou cobrir apenas uma determinada commodity. Podem ser individuais à sua organização, aqui nós temos exemplos da Kellogg's e da Nestlé, ou podem ser motivados pela adesão da sua organização a compromissos coletivos e grupos de organizações, como o Consumer Goods Forum, a Tropical Forest Alliance 2020, o Pacto Global da ONU ou a Declaração de Nova York sobre Florestas. O Consumer Goods Forum é um grupo de cerca de 400 varejistas e processadores de mercadorias de consumo que em 2010 lançou uma resolução sobre florestas com o objetivo de atingir desmatamento líquido zero até 2020, nas seguintes commodities: óleo de palma, soja, carne bovina, papel e celulose. Em 2010, eles também lançaram uma resolução sobre refrigeração, em 2015, uma sobre desperdício alimentício, e eles continuam trabalhando em novas resoluções. A Tropical Forest Alliance 2020 foi criada na Rio+20 em 2012, inicialmente como uma aliança entre o governo americano, por meio da USAID, e o Consumer Goods Forum para ajudá-lo a entregar a sua resolução de desmatamento líquido zero. Mais tarde, ela foi também integrada por vários outros países nacionais e subnacionais e várias organizações da sociedade civil, assim como empresas individuais. Já o Pacto Global é uma iniciativa das Nações Unidas para incentivar negócios ao redor do mundo a adotarem práticas e políticas socialmente responsáveis e sustentáveis e também a reportarem a sua implementação. Ela contém 10 princípios nas áreas de direitos humanos, trabalhistas, ambiental e anticorrupção. Por fim, a Declaração de Nova York sobre Florestas é uma declaração política voluntária que resultou em Nova York em 2014 e foi assinada por diversos governos, nacionais e subnacionais, empresas multinacionais, grupos representando comunidades indígenas e organizações da sociedade civil. Entre outras coisas, os assinantes da declaração pretendem reduzir a taxa de desmatamento pela metade até 2020 e zerá-la até 2030, além de restaurar milhares de hectares de terras degradadas. Esses são alguns exemplos, simplesmente para relatar que é importante
antes de estabelecer uma política de compra responsável para a sua empresa, esclarecer com o que ela já está comprometida e o que ela já está fazendo para alcançar esses compromissos. Também é importante lembrar que muitas vezes esses compromissos podem assumir nomes diferentes dependendo da empresa. Algumas vezes são chamados de objetivos, metas, políticas, códigos, orientações, diretrizes ou simplesmente compromissos. Dependendo da posição da sua empresa na cadeia de fornecimento, você pode estar lidando com diversas commodities. Como fazer para priorizar onde colocar os seus esforços iniciais nesses casos? É importante começar por calcular ou estimar o uso de cada commodity que a sua empresa compra ou usa. Esteja ciente de que esses volumes podem não estar óbvios, porque muitas vezes as commodities não são o produto em si, mas são usadas como ingredientes. Elas podem ter vários derivativos com nomes diferentes ou estar até embutidas num produto que não tem traço delas porque foram usadas no processo produtivo. Palma e soja são dois bons exemplos de commodities amplamente utilizadas e muitas vezes escondidas dentro de uma cadeia de fornecimento. Para o caso da soja, o Consumer Goods Forum lançou um arcabouço para ajudar a medir o seu uso por parte de empresas de consumo. Esse arcabouço é conhecido como Soy Ladder, ou escada da soja, e ajuda a estimar a pegada da soja de uma determinada empresa. No entanto, não é só uma questão de volume. Percepções geram fatos, e é por isso muito importante considerar quais são as commodities com as quais os seus stakeholders estão mais preocupados. Aqui nós temos uma matriz de materialidade hipotética para exemplificar isso. Uma empresa pode escolher priorizar ações numa determinada commodity devido às quantidades que usa da mesma, mas também devido a preocupações expressadas por seus stakeholders. Nesse caso hipotético, a empresa pode escolher trabalhar com palma ao invés de café, apesar de usar quantidades igualmente baixas das duas commodities, simplesmente porque existem muito mais stakeholders preocupados com a questão da produção de palma do que da de café. Da mesma forma, também pode escolher trabalhar com trigo, apesar de terem poucos stakeholders trabalhando com as questões dessa commodity, mas é a commodity mais utilizada pela empresa. É importante também lembrar que volumes e preocupações mudam com o tempo. Portanto, uma matriz como essa sempre é somente uma fotografia do momento. Também é muito provável que a sua empresa não tenha toda a informação sobre volumes e preocupações no momento de começar uma revisão de prioridades. E vai ter que fazer algumas estimativas aproximadas no começo. É por isso que é muito importante que essas decisões sobre prioridades sejam revisadas periodicamente. Com relação às questões que precisam ser tratadas nas suas políticas, elas tendem a mudar com o tempo e também de um local para outro. Também tem algumas questões que são mais importantes para determinadas commodities. Portanto, procure olhar além dos compromissos atuais a toda a amplitude de questões ambientais, sociais e econômicas que já são relevantes num determinado setor ou que tendem a se tornar importantes no futuro próximo. Tente identificar essas questões que estão surgindo agora para que a sua política e seus planos de implementação não precisem mudar constantemente. Você pode começar por fazer a sua própria pesquisa de fontes secundárias, como relatórios específicos sobre o setor, fontes acadêmicas, publicações de ONGs e agências governamentais. Mas a sua política precisa tratar das questões que são importantes para os seus principais stakeholders. Por isso, é especialmente importante para os aspectos que costumam ser alvo de campanhas públicas, porque grupos de advocacy tendem a procurar políticas fortes como evidência de que a sua empresa está preparada e disposta a melhorar as suas práticas. Portanto, para estar melhor preparado para esse tipo de questão, você deve consultar especialistas internos e externos, bem como alguns de seus principais stakeholders sobre a sua percepção
das questões existentes e emergentes que precisam ser tratadas na sua política. As questões de maior impacto em um setor podem não ser exatamente as mesmas com as quais os stakeholders estão mais preocupados. Às vezes, os stakeholders têm percepções que perduram por um tempo, mesmo depois da solução já ter sido encontrada para aquela questão no setor. É o caso, por exemplo, da queima da cana-de-açúcar antes da colheita, na Colômbia e no Sudeste brasileiro. Às vezes é porque os stakeholders simplesmente ainda não estão cientes do assunto. Pode, por exemplo, ser uma área que passou a estar sob estresse hídrico e, assim, exige mais irrigação de uma commodity que antes não era irrigada e pode gerar conflito com relação ao uso da água. Pode ser também uma questão que já estava plenamente presente no setor, mas nunca foi reconhecida, como problemas de gênero no setor da pecuária. É útil diferenciar o impacto real de uma questão em um determinado setor e o nível de conhecimento e preocupação dos stakeholders ao redor daquele assunto. Os tópicos que atualmente estão no quadrante inferior direito tendem a subir para o quadrante superior direito à medida que os stakeholders se informam melhor sobre o setor. Esse tipo de análise pode te ajudar a identificar problemas críticos no futuro. A essa altura, você já deve estar se perguntando com razão por que uma empresa embarca na compra responsável. Quais são os principais motivadores para uma empresa investir nisso? As preocupações dos stakeholders são certamente importantes, principalmente quando elas se traduzem em campanhas de ONGs mirando empresas ao longo da cadeia de suprimentos. Na plataforma do Moodle tem alguns exemplos desse tipo de campanha, mas uma breve busca na internet vai com certeza te levar a várias outras. A exigência de clientes também pode ser uma outra via pela qual as preocupações dos stakeholders chegam até a sua empresa, mesmo quando ela não é alvo de campanhas diretamente. Uma outra motivação importante são as regulamentações e leis existentes. Os requisitos legais têm gradualmente evoluído ao longo do tempo para ampliar a responsabilidade do setor privado para além das operações da empresa para as suas cadeias de fornecimento, forçando empresas a melhorar o seu entendimento da sua cadeia e as suas práticas de compra. A European Union Timber Regulation, ou seja, a regulação da madeira na União Europeia, e o Lacey Act nos Estados Unidos são bons exemplos disso. Segundo essas legislações, as empresas devem garantir que não estão comercializando madeira ou produtos madeireiros de origem de extração ilegal. Isso exige com que eles coloquem em prática estratégias de compra responsável. Da mesma forma, o Ministério Público no Brasil exigiu que os principais frigoríficos operando na Amazônia garantissem que não estavam comprando gado de áreas desmatadas, de áreas protegidas, terras indígenas ou áreas embargadas por razões ambientais ou por empregar pessoas em condições análogas a escravo. Essa iniciativa desencadeou esforços pelas empresas brasileiras para gerenciar melhor os riscos na sua cadeia de suprimento. Mais recentemente, em 2015, o Reino Unido estabeleceu o Modern Slavery Act, uma legislação sobre escravidão moderna, que também estende a responsabilidade social para além da operação para dentro da cadeia de suprimento. Ela exige que empresas publiquem os passos que estão tomando para garantir que não há escravidão ou tráfico humano nas suas operações e nas suas cadeias de suprimento. Essas são apenas alguns dos exemplos de uma tendência crescente que leva muitas empresas já agora a implementar práticas de compra responsável que vão além das exigências legais para se prevenir e se preparar para futuras legislações. Além de campanhas e regulações existentes futuras, empresas também começam programas de compra responsável para ter informações melhores para publicar quando são solicitados dentro de um programa como a CDP ou outro mecanismo, e também para aplacar as preocupações de investidores
ou ajudar a aumentar a satisfação dos empregados e retê-los na organização, entre outras motivações. Identificar os principais motivadores para o seu setor e para a sua empresa é importante para garantir apoio interno e da gestão da organização para o desenvolvimento e implementação de uma política de compra responsável. Com tudo isso em mente, é hora de revisar o que essa empresa já está fazendo para implementar seus compromissos, olhar os resultados e considerar se as atividades atuais são adequadas ou se pode existir outras abordagens mais efetivas. Certifique-se de que sua empresa, que você sabe tudo que sua empresa está fazendo e como se compara com o que os competidores estão fazendo. Isso é importante para saber se vocês estão ficando para trás, mas também para ter ideia do que é importante no setor e outras abordagens potenciais. Você pode até descobrir oportunidades de colaboração pré-competitiva em sustentabilidade com competidores comerciais. Algumas das ferramentas de plataforma criadas pelas ONGs para rastrear o desempenho e colocar pressão sobre as empresas podem ser úteis para as próprias empresas verificarem como seus competidores estão se saindo e também como a sua própria performance é percebida. Aqui segue alguns exemplos desse tipo de recurso. Supply Change é uma iniciativa da Forest Trends que verifica os compromissos das empresas e faz um perfil para cada empresa avaliada. Eles rastreiam compromissos gerais, mas também em commodities específicas como palma, soja, carne bovina, papel e celulose. Eles utilizam informações publicamente disponíveis e se concentram principalmente na questão de desmatamento, mas também reconhecem compromissos mais amplos em questões de direitos humanos, consentimento livre, prévio e informado e transparência. Behind the Brands, ou por trás das marcas, é um ranking focado em grandes marcas e seus compromissos sociais e ambientais. É liderado pelo Oxfam e periodicamente atualizado. Forest 500 é uma iniciativa da Global Canopy que ranqueia as 500 empresas mais influentes em termos de impacto sobre as florestas e acompanha o seu progresso na questão de desmatamento. Já a CDP é um projeto de divulgação voluntário, no qual as empresas são convidadas a preencher um questionário. O dado utilizado fica disponível para investidores e a CDP fornece comentários de volta ao respondente sobre o seu progresso, sobre como eles se comparam com outras empresas no mesmo setor. A CDP cobre assuntos como mudança climática, cadeia de fornecimento, carbono, água e florestas. A maior parte dessas ferramentas usa informações publicamente disponíveis e só verifica o nível de políticas e compromissos. Para saber o que uma empresa realmente está fazendo para implementar um compromisso, você provavelmente terá que usar a sua própria rede de conhecidos, participar de conferências, conversar, perguntar. A implementação bem-sucedida de estratégias de compra responsável depende de muitas pessoas dentro da sua empresa e dentro da sua cadeia de fornecimento. Portanto, antes de finalizar a escolha das ações mais apropriadas, é importante fazer uma verificação da realidade com relação a dois aspectos. Um deles é o nível de desempenho na sua cadeia de fornecimento e o outro é o nível de engajamento interno na sua empresa. É muito comum que no momento em que um compromisso público é feito, por exemplo, para eliminar trabalho infantil ou desmatamento, as empresas tenham relativamente pouco conhecimento do nível real de desempenho dentro das suas cadeias de fornecimento. Você pode não esperar encontrar trabalho infantil de forma alguma na sua cadeia, mas pode existir terceirizados ou fornecedores indiretos que você nem sabia da existência e que fazem uso regular de trabalho infantil. Um dos benefícios da compra responsável é que você aumenta gradualmente o seu conhecimento sobre a sua cadeia de fornecimento. Portanto, não atrase a tomada de decisão e ação por falta de conhecimento, mas é importante sim rever a informação que já está disponível atualmente para identificar aquilo que você sabe e o que você não sabe. Isso pode informar
a viabilidade de compromissos planejados e identificar a necessidade, talvez, de ajustar a sua expectativa ou os prazos para atingi-los. Porque se sua base de fornecimento estiver começando num nível de desempenho muito mais baixo, você pode ter que ajustar os planos ou mudar a estratégia de implementação. Agora, olhando para dentro da empresa, enquanto pode haver um compromisso genuíno com a mudança e com a melhoria em algumas partes da organização, mesmo na diretoria, isso não significa que todo mundo está comprometido. Em grandes organizações, é muito comum que as pessoas em escritórios regionais não estejam nem cientes de um compromisso assumido globalmente ou que simplesmente não concordem com ele. Também existe o desafio comum de garantir que as equipes de compra por todas as partes estejam minimamente alinhadas com os compromissos de compra responsável. Portanto, pare e reconheça o seu ponto de partida e faça planos para aumentar o alinhamento interno e o nível de engajamento ao longo da empresa como parte da estratégia de implementação da compra responsável. Algumas opções para fazer isso incluem consultas internas durante o desenvolvimento dessas políticas, oficinas de capacitação, a criação de KPIs relacionados a isso, ou seja, indicadores de performance, de desempenho, atrelados à revisão anual dos funcionários, estratégias de campanhas de comunicação interna, a adição de passos e verificações em procedimentos operacionais padrão e muitas outras. Um fator que vai ser muito importante na seleção dessas estratégias para aumentar a adesão e o apoio interno é a cultura da empresa. De forma simplificada, se pensarmos no nível de desempenho de uma cadeia de suprimento com uma escala contínua, que pode ir desde práticas não aceitáveis até as melhores práticas, uma empresa pode escolher eliminar as piores práticas da sua cadeia com critérios de desempenho mínimos, subir um pouco mais a barra e selecionar as boas práticas entre os seus fornecedores, ou então subir ainda mais a barra e selecionar somente os líderes do mercado em termos de desempenho de sustentabilidade. Alternativamente, a empresa pode escolher trabalhar com seus fornecedores para que melhorem o seu desempenho na sua base de fornecimento, ao promover boas práticas entre eles, ou trabalhando num nível um pouco mais alto de desempenho, promover as melhores práticas, ou até mesmo já trabalhando somente entre os líderes de mercado e incentivando eles a irem além, inovarem e buscarem excelência. É útil refletir com relação à cultura da empresa para decidir qual é o nível de ambição e também o seu apetite para risco, a influência que a empresa tem no mercado, nesse mercado dessa commodity específica que está se tentando influenciar, e os níveis de desempenho atuais na sua cadeia de fornecimento. Trabalhar com ambições mais para a direita desse gráfico geralmente implica menos risco na sua cadeia, um maior reconhecimento dos seus esforços por parte dos seus stakeholders e talvez até por parte de consumidores, mas também implica em excluir um grande número de fornecedores potenciais e talvez aumentar os custos da compra da matéria-prima. É normalmente a situação típica de nicho de mercado, à extrema direita do gráfico. Trabalhar mais para a esquerda significa geralmente aceitar mais riscos, não necessariamente tendo um reconhecimento maior do seu esforço, da sua estratégia de compra responsável. Mas também significa ser capaz de trabalhar com uma ampla base de fornecedores e, assim, ter um impacto maior e manter os custos relativamente baixos. Trabalhar mais para a direita não significa necessariamente ter maior impacto. Na verdade, é mais provável ter mais oportunidade de melhoria onde o desempenho é pior. Mesmo depois de definir o nível de ambição desejado,
para a sua estratégia de compra responsável, você ainda precisa definir entre diferentes intervenções possíveis na cadeia de fornecimento, para escolher aquela que pode ser mais efetiva no seu caso. Alguns aspectos a se considerar. O risco ao longo de toda a cadeia de fornecimento. O ideal é focar as áreas, as origens de maior risco e os fornecedores com um perfil de risco maior. Você deve prestar atenção principalmente para as origens onde você tem risco de práticas inaceitáveis. E também é importante considerar o impacto positivo que você pode ter se você focar nas origens ou fornecedores que estão piores em termos de desempenho, porque eles têm mais oportunidade de melhorar, ao invés de trabalhar somente com aqueles que já alcançaram um nível maior de desempenho. Também procure oportunidades para maximizar o impacto positivo na sustentabilidade. O que isso significa? Significa considerar volumes, relações comerciais, integração vertical e influência, a importância relativa de uma origem específica na sua cadeia e da sua empresa para aquela origem. Todas essas questões podem te dar mais ou menos influência. Se você tem pouca influência, você pode ter que se contentar com uma estratégia de gestão de risco, simplesmente. Mas se você tem muita influência num setor específico, com um fornecedor específico ou com uma origem específica, você tem a oportunidade de gerar mudança positiva naquela área. Outra coisa a se considerar é a sua posição na cadeia de abastecimento. Se sua empresa está mais próxima do começo da cadeia, você tem a oportunidade maior de trabalhar diretamente com produtores. Se a sua empresa está mais ao final da cadeia, é mais eficiente complementar, ao invés de duplicar, os esforços de sustentabilidade dos seus fornecedores. E talvez a sua atenção tenha que se focar muito mais naqueles fornecedores que ainda não têm nenhum programa de sustentabilidade para ajudá-los a se estabelecer nesse caminho. É muito comum também que, ao juntar-se com programas e iniciativas existentes, os seus esforços tenham maior resultado e gerem mais impacto. Essas iniciativas podem ser programas para apoio a pequenos produtores, podem ser abordagens jurisdicionais e de paisagem, que reúnem atores diferentes com um objetivo comum, podem ser programas de treinamento para capacitar os atores locais para implementar boas práticas. Todas essas questões serão melhor discutidas mais tarde no curso, na oficina presencial. É importante, portanto, decidir a sua estratégia baseada nos fatores mencionados aqui, juntamente com o conhecimento da sua situação atual e análise das intervenções potenciais. Você pode, por exemplo, buscar parcerias colaborativas com fornecedores que até o momento atingiram muito pouco e que têm origens de alto risco, onde você tem ainda a oportunidade de alavancar os esforços locais e realmente gerar mudança. Nós estamos chegando ao final do tópico 2. Por favor, lembrem de explorar os materiais e os recursos disponíveis junto com esse webinar na plataforma do Moodle. Lá vocês também vão encontrar uma atividade para esse tópico que deve ser preenchida e submetida antes da oficina presencial. É muito importante porque ela será utilizada como insumo para outros exercícios e uma troca de experiências pessoalmente. Se vocês tiverem perguntas, comentários, nós encorajamos que os coloquem no fórum, na plataforma do Moodle, e nós responderemos por lá. Muito obrigada por assistir.